Fala, motociclista diferenciado, como é que vocês estão? Começando mais um Tô de Moto Podcast, um podcast diferentão, feito para você que gosta dos mundos, não, né, Douglas? Do mundo das duas rodas, e para você que ainda não gosta, porque a gente vai te convencer, se é que já não convenceu. Gostou, né? Gostou da acelerada hoje, né? Mas a gente, calma, vamos relaxar. Mais do que falar sobre o lifestyle, sobre as duas rodas, que é legal. Aqui você já está acostumado, a gente gosta de contar a história do motociclismo de um jeito diferente. A gente gosta de colecionar histórias de pessoas que fazem a diferença e marcas que fazem a diferença também. E para isso a gente vai tocar num assunto, você já sabe, você já viu o título desse episódio, mas a gente vai tocar num assunto que eu digo que é um dos mais importantes dentre o mundo das duas rodas e que as pessoas às vezes não colocam a devida atenção e depois chora. Né, Douglas? Se você não tem seguro, você chora, né, filho? Se tivesse seguro, deixa eu ver. Nós vamos falar sobre seguro. Para isso, eu trouxe a Ana lá da Suhai, que tá aqui com a gente. Palmas aí, por favor. Ô, Ana, me ajuda. Eu sempre falo pra todo mundo que tem uma plateia aqui. Tem ou não tem? Palmas, pessoal. Isso, aí. O Douglas tá com o dedo no sample ali, só apertando o botão ali. Muito bem. Ana, que representa a Suhai. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela sua agenda, que a gente tá aqui, já tomamos um café, já jogamos conversa fora. Já me convenceu, né, a tirar habilitação, a viajar e tudo. Boa. A gente também tá aqui em boa companhia. Tem mais duas pessoas do time da Suhai que estão ali sentadinhas ali, que depois a gente puxa pra elas darem um oi. Tá sabendo que vocês vão aparecer, né? Vocês vão só daqui, vão entrar aqui, ó. Vem aqui, entra aqui no plano já aqui, ó. Vem cá. Vem aqui do lado da Ana aqui, dá um tchau aqui, ó. Pronto. Ainda se apresente, né? Flávia. Thaísa tá aparecendo, a Thaísa lá? Peraí, Thaísa, você tem que dar uma baixada mais aqui. Chega aqui, vai, ó. Pronto, aqui, ó. Thaísa agora um pouquinho. e a Flávia, o time de marketing aí. Deu, Douglas, ou não? Tudo certo. Deu? Muito bom. O tema de hoje, já falei, nós vamos tirar as suas dúvidas sobre seguro. Mais importante, a gente vai contar essa história da gigante chamada Suhai. E por que a Suhai está balançando os conceitos de seguro, trazendo o seguro de uma maneira muito mais próxima das pessoas, né? E fazendo história no mercado. É disso que se trata o negócio aqui. Com certeza. Não é isso? Isso mesmo. Boa. Então vamos lá, antes da gente começar, Douglas. Vamos lá, já vou pedir participação de vocês aí, pessoal. Então já deixa os comentários aí, se tiver perguntinhas pro pessoal da Suhai, esse é o episódio. Esse é o momento certo aí para vocês perguntarem. Já coloca que a gente vai mandar para Flávia depois para responder. Aí já tá tudo resolvido. Mas sem treta. Sem treta. Não, sem bagunça. Que aqui, sempre fala aqui. Eu sempre falo a frase do meu pai. Né? Aqui é uma democracia, mas quem manda sou eu. Então, Eu amo. Anota aí. Tá Você coloca aí. São duas frases que ele falava direto. Ele fala que ele tá vivo ainda. Ele fala, aqui é uma democracia, mas quem manda sou eu. E a segunda é, você pra mim é um problema seu. Você, pra mim, é um problema... Essa eu gostei. Dá pra pensar longas horas. Assim, você, pra mim, é um problema seu. Já anotou aí, né? Não. Eu tenho alguns bagunça. mantras, então, ali com a equipe, que eles escrevem ali na minha lousa. Então, esse vai pra lousa, né, Flávia? Sem bagunça, tá bom? Vamos lá, Douglas. Vamos lá, agora canal do YouTube, já vou pedir a inscrição de vocês. Isso. Pessoal, verifique a inscrição, por favor, muito importante. Torne-se membro para apoiar o crescimento do canal. Deixe o like, que é importantíssimo também. E ative o sininho para receber sempre notificações de novos episódios. E chega por hoje. Ô, Douglas, como é que tá seu seguro? Tá em dia, né? Porque senão... Olha, vamos olhar, né? Nós vamos olhar pro Douglas. Seguradora, né? É uma boa também, quem sabe, né? Pronto, já botei o Douglas na fogueira, já se ligou, né? A gente vai checar lá da CPF aí e tal. Nossa, Douglas. Já tá sabendo, já. Maravilha! Depois da gente ter pressionado o Douglas, solta os patrocinadores aí, por favor, queridão. Freeway, calçados masculinos premium que unem tradição e inovação, oferecendo conforto superior, durabilidade, versatilidade para homens de toda a geração. Com presença em mais de 2.000 municípios no Brasil, a Freeway exporta para 25 países e conquistou seu espaço unindo a essência, a tradição com a busca constante por inovação. Freeway, qualidade de materiais, conforto, durabilidade e muito estilo. Repsol, uma das líderes mundiais em óleos e lubrificantes de alta performance, com tecnologia de ponta e inovação,
constante. A Repsol oferece produtos que garantem máxima proteção e eficiência para o seu motor e uma linha completa de produtos acessórios. Confie em quem entende do assunto. Repsol, a escolha dos apaixonados por performance. Foi, beleza, pronto. Ana, muito obrigado por ter vindo. Não, é muito legal. Eu quero agradecer, não agradeci ainda, né? Por favor, agora é o momento. Calma, agora eu tô te apresentando aqui. Ana Paula. Eu sou Ana Paula, da Surrai Seguradora. Então, primeiro, gente, dei uma palhinha lá no Festival Interlagos, né? Foi. Brevemente. Mas, assim, é uma satisfação estar aqui falando sobre um assunto que é uma prioridade dentro da Surrai. Né? A Surrai, ela é uma seguradora diferente, não é uma seguradora tradicional, e a gente tem... E é a seguradora dos motociclistas, assim, né? E a gente tem ali uma longa história, desde a nossa fundação, com essa comunidade, com essa tribo, com as tribos, né? Dentro da comunidade dos motociclistas. Então, para mim, é uma satisfação estar aqui também falando sobre esse assunto, que é tão importante pra gente. Boa. Obrigada, viu, pessoal? Assistam. Vocês vão gostar demais, porque a Ana é uma simpatia. E aí ela contou um pouquinho da história dela lá e a gente vai explorar essa história já pra você. Ana, vamos lá. Vamos começar do começo, vai. Como é que a Ana Paula caiu no mundo do seguro? Como é que a Ana Paula abraçou esse... Porque é um enorme objetivo, né? Assim, a cabeça do brasileiro não é uma cabeça de prevenção. Isso é um negócio que é crítico. Né? A cabeça do brasileiro não está focado nisso. Ele está focado em outras coisas. Né? E quando a gente fala de seguro, o seguro vem para quebrar esse estereótipo. O seguro vem para falar, cara, eu tô te deixando tranquilo, porque se alguma coisa acontecer, você tem uma solução. Né? E a cabeça do brasileiro, ela não pensa dessa forma. Ao contrário do estrangeiro, que já está muito acostumado com o lance do seguro, o brasileiro ele está se acostumando. Ótimo, é assim. Mas aí quando a gente vê a história da Surrai, a gente vê um negócio diferente. A gente vê cada vez mais o brasileiro se aproximando do seguro, cada vez mais o brasileiro cogitando a possibilidade, cada vez mais o brasileiro entrando de vez nessa tranquilidade que se chama seguro. Ponto. Muito por causa da seguradora, muito por causa da campanha, muito por causa da seguradora entender em específico o mundo do motociclismo, gerar produto para tudo quanto é segmento, tudo quanto é a forma de uso. Mas tem um trabalho de construção dessa mentalidade. Como é que a Ana chegou para trabalhar com isso? Conta um pouco da Ana. Eu sempre gosto de começar pelo convidado. Ótimo, vamos lá. Eu não vim de seguro. E por isso eu estou na Surrai. E como é que eu caí? Assim, eu trabalhei sempre na área de marketing, né? Toda a minha carreira. Sou formada em comunicação social. E trabalhei no varejo, né, de bens duráveis por longos 20 anos. E aí, enfim, encerrei meu ciclo no varejo. Fui para a Califórnia, né? Tirei um tempo lá. A gente estava até falando das viagens lá. Que seria muito legal fazer um ano ali de moto. E quando eu voltei para cá, eu fiquei pensando que tipo de empresa eu gostaria de trabalhar. Né? E aí eu fiz várias entrevistas. E quando apareceu a Surrai, eu fui bater um papo com o Fernando, com a Thalita, diretor de RH, o Fernando, que é o CEO. E quando eu cheguei lá e que ele me contou a história da empresa, como a empresa nasceu, eu vi o clima da empresa, eu me apaixonei pelo propósito. Né? Então, como é que eu caí como é que você escolheu, segmento de seguros? Foi pelo propósito. Não é? Então, assim, para mim, o mais importante... Eu ainda sou essa pessoa apaixonada pelo que eu faço, né? Que é tão difícil hoje em dia, mas é um privilégio trabalhar com o que você ama. Mas para mim tem que ter algum significado. E a Surrai, ela nasceu de uma situação, né, com o nosso fundador lá atrás, que um dos irmãos dele tinha uma moto financiada e aconteceu um sinistro e ele não tinha seguro, né? E por que não tinha seguro? Porque não cobria. Não tinha uma seguradora que assistia a moto dele, né? E aí ele ficou indignado, a moto do irmão dele, e ele ficou indignado, falou, gente,
assim, a gente precisa fazer algo desse tipo. E isso ficou na cabeça dele, anos depois. Ele já trabalhava, né, no segmento de segurança, mas segurança pessoal. E aí, ele falou, não, a gente tem que abrir uma seguradora, né? O pessoal falou assim, não, mas não é assim, não é fácil e tal. Tem uma série, né, de regulamentações. Mas ele falou, não, eu quero abrir uma seguradora diferente. Uma seguradora para todo mundo. Então, democratizar o acesso do seguro no Brasil, isso parte do DNA da empresa, lá da fundação, né? Não é algo que é escrito ali bonitinho, só para o marketing, sabe? É algo que a gente vivencia dentro da companhia. E foi por isso que eu vim para a Surrai Seguradora. Foi por isso que eu comecei a falar sobre, né, sobre seguro. E quando eu cheguei, que eu, enfim, tem muita pesquisa com o consumidor que eu fui entender que a maioria das pessoas, elas não são assistidas nessa frente. Então, às vezes a pessoa ela não tem seguro, não é porque ela não quer, é porque ela não sabe que tem uma opção, ou ela não sabe que tem uma cobertura para ela, né? Então, para você ver como nosso propósito é forte, de dar acesso ao seguro no Brasil, desde da elaboração do produto. Então, hoje a gente tem produtos modulares, pensados para o consumidor. Então, eu quero só o roubo e furto, porque minha situação é uma... Eu quero só proteção contra terceiros. Aí eu quero só perda total. A pessoa pode fazer. Ou ela pode fazer os 3. Aí eu quero assistência 24 horas. Então, isso dá liberdade para ela montar o seguro, montar, né, do jeito que ela quer, mas ele também fica mais acessível, porque a gente consegue separar essa precificação, fazer uma precificação mais inteligente, né? Para o que é essencial para a pessoa naquele momento. Então, foi por isso que eu cheguei até a Surrai Seguradora. E, assim, a cada dia que passa, eu já fiz 1 ano na empresa, parece que faz 5 anos que eu tô lá. Mas, de fato, a gente vem construindo uma história muito bonita. Para você ter uma ideia, né? Quando a Surrai ela foi fundada, apenas 2% das motos no Brasil tinham seguro. E hoje a gente está na casa de 10%. Mas ainda tem um oceano aí de oportunidade que, para você ter uma ideia, em torno de 10%. Mais de 90% das motos licenciadas no Brasil não tem seguro. Não acredito nisso. Mais de 90% das motos licenciadas no Brasil não tem seguro. Então, assim, eu falei, gente, como assim, né? Vamos fazer acontecer isso. E aí, quando você vai, né, para as montadoras, esse número vem crescendo, né, de aquisição e tal. Mas o número de seguros ainda tem uma grande oportunidade. E quando se fala de mercado, a Surrai é metade do mercado. Então, de fato, a Surrai, ela é a seguradora dos motociclistas, desde o início. E para a gente falar de segurança é muito importante. Por isso que a gente está aqui também, porque, né, a gente conhece o seu trabalho, conhece o trabalho consistente que você faz, falando sobre isso, né? Enfim, como você me disse antes de começar aqui, é importante andar de moto, é importante curtir, mas é importante voltar para casa seguro, né? É isso. Boa. Você sabe que sobre o seguro, eu tenho várias colocações sobre a sua fala. Primeiro que eu tô espantado. Esse é um número que eu não conhecia. De verdade. De verdade me abismei agora aqui. Porque o seguro, ele tem um componente na pilotagem muito importante. E as pessoas não fazem essa analogia, ou talvez elas não consigam fazer essa conexão entre seguro e pilotagem, né? E eu sempre falo, quando você tem seguro na sua moto, você tem uma certa tranquilidade para pilotar sem nenhuma preocupação prévia, uma pré-ocupação de algo. Né? Ou seja, o seu foco ali é na preservação na vida, na pilotagem, em usar a técnica. Você não está se preocupando com o bem em si. Então, assim, eu sempre falo, seguro é menos uma coisa. E uma coisa muito importante. Você pode imaginar, e você sabe, que a grande paixão do motociclista, muita gente acha que é a liberdade, que é não sei o que lá. Isso é também. Mas a primeira paixão do motociclista é a moto. Sim. Né? Ele olha para a moto e ele tem, cara, uma conexão emocional com a moto. Ou é a moto dos sonhos, ou é uma joia
como essa que está parada aqui fora na garagem, né? Ele olha e fala assim, nossa, isso aqui é demais, isso aqui é um sonho, isso aqui representa muita coisa. Então, muitos pilotam com este medo, né, do equipamento. Onde eu vou deixar parado? E se eu voltar e não estiver lá? E se eu cair? E se não sei o que lá? Meu Deus do céu. É um fator a menos quando você tem seguro. Isso para mim é de uma clareza muito tranquila quando eu falo isso. Então, assim, o primeiro elemento você tirar o medo é você contratar um seguro, né? Ponto final. Agora, Ana, você sabe que eu fico mais interessado ainda é saber que na história da Surrai, ela nasceu desde o começo para atender públicos que ficavam de fora das seguradoras. Veja, lá atrás, quando ela nasceu, já não tinha muita gente atendendo. E desde lá atrás, eu não sei, me corrija se eu estiver errado, estava no DNA e no foco, a gente atende todo mundo. Pode vir e a gente vai fazer. Foi isso desde o começo? Desde o começo, né? Tanto que a campanha, quando eu entrei, a campanha do ano passado era a campanha do Sim, que era justamente para a gente falar sobre aceitação. Porque as pessoas não sabiam que a gente aceitava, né? A gente aceita moto de todas as cilindradas, né? De todos os tipos, de colecionador, enfim. Carros também, tá, gente? Não só motos. A gente vai falar depois do line-up completo. Vai. E aí, assim, poxa, é o Sim, mas a pessoa, né, o consumidor fazendo pesquisa, ele não entendia que ele tinha um não. Porque isso vem através de uma precificação mais alta. Uhum. Né? Então, às vezes, você que está em casa, você fala assim, eu não tenho seguro porque o preço é muito alto. Se você vai para seguradoras tradicionais, realmente, às vezes fica inacessível. Mas na Surrai a gente a gente elaborou produtos para atender essas diferentes necessidades, como eu disse lá agora há pouco, né? E adequar essas diferentes realidades. Então, a gente usa muito pesquisa com o consumidor. Uhum. A gente usa também dados, né, da Secretaria de Segurança. Então, por exemplo, o ano passado, a gente fez uma campanha, porque teve um dado que saiu da Secretaria de Segurança que a cada 16 minutos, uma moto era roubada em São Paulo. E cada um se protegia como podia. Né? Então, tem gente que faz ali a sua fezinha, tem gente que põe cadeado, enfim. Só que o fato esse é um problema e as pessoas... E aí, quando você faz a pesquisa, a pessoa tem interesse em fazer, mas ela não sabe como, ela não sabe onde. Então, aí entra a Surrai fazendo esse trabalho e a gente recentemente lançou uma campanha de posicionamento e a nossa tagline de posicionamento é Surrai Seguradora, todo mundo seguro. Porque a gente acredita que seguro é para todo mundo e a gente trabalha para isso todos os dias. Não só a área de marketing, mas como todas as áreas da empresa, né? No desenvolvimento do produto, no comercial, nas áreas, né, de operação, na área de operações, em todas as áreas. Então, enfim, é uma coisa importante, né, ter seguro. As pessoas querem ter, só que a gente precisa desmistificar um pouco esse segmento, que ainda está muito distante das pessoas no Brasil. E a Surrai veio para fazer isso. Eu vejo o seguro como uma grande... Assim, eu vejo o seguro lotado de objeção. Né? O seguro, ele vem assim, fala seguro, você já começa a pensar em várias objeções. Quando você fala de seguro de moto, você carrega um monte de objeção junto. A primeira objeção que eu vejo é a questão da customização do seguro, da flexibilidade, né? E aí, isso é fantástico. Você chegar e falar assim, cara, olha só, eu quero contratar roubo e furto, mais nada, né? Muito obrigado. Eu só quero isso. Porque eu identifiquei que no meu uso, na minha região, seja lá o que for, o que me ocupa é isso. Eu quero só contra terceiros. Isso é muito bom. A objeção é muito boa, né? A segunda objeção é preço. Isso é natural. Não, seguro é caro. E quando você traz para a primeira objeção, você fala, pera, mas se você customizar, ele passa a não ser tão caro assim, né? Ele passa a ser mais acessível. A terceira objeção é, será que aceita para minha moto? Né? A quarta objeção é, será que aceita para o que eu uso? Porque não é só aceitar para minha moto, mas para o que eu uso, né? E aí vem objeções mais específicas. Por exemplo, eu já me acidentei bastante de moto. Eu vou comprar uma nova moto. Será que vão aceitar?
Porque, teoricamente, tem uma mítica, né? No mercado, o seu perfil fica não sei o que lá. Cara, mas será que... Quanta coisa que o mercado precisa quebrar as objeções. Como é que vocês trabalham essa quebra de objeção? Olha, isso é inerente, né, do segmento, mas tem uma área, né, de produto que trabalha todas essas objeções, todas essas frentes e calcula todos os riscos, né? Mas assim, veja bem, quando a empresa tem isso no DNA, inclusive quem está na área de produto já tem que ter uma mentalidade diferente, né? Então, a gente tem pessoas muito qualificadas, muito competentes que vieram aí do segmento de seguros, mas temos também pessoas que têm essa mentalidade de mudar o segmento, de transformar o mercado. Porque, senão, nós seríamos mais uma no mercado. E qual é a diferenciação? Né? Então, por que a gente deveria crescer? Né? Então, não, a gente quer, de fato, cobrir essa população que hoje não tem, está desassistida. Né? E aí a gente aceita. Como eu disse, diferentes tipos de moto, para diferentes tipos de uso, para diferentes tipos de perfil de público. Idades, cilindradas, assim... Né? E aí, não é só público. Aí as pessoas falam, mas a Surrai, ela atende só moto entregador? Não, a Surrai atende motociclista, atende, assim, todo mundo. Nós queremos incluir todo mundo. Aí você falou assim, porque tem gente que tem um outro veículo, e que tem a moto, que quer curtir no final de semana e tal, mas ele não quer pagar um seguro compreensivo. Ele fala, eu quero só ali contra terceiros, caso aconteça alguma coisa. Não, eu trabalho com a minha moto, ou eu uso para ir para trabalhar, não tem estacionamento, assim, eu preciso do roubo e furto e tal. E aí, enfim, a gente trabalha essas diferentes... E a gente essa área de produtos, ela não para por aí, né? Hoje nós temos essas coberturas, mas estamos sempre ouvindo o consumidor, fazendo um feedback looping ali, também com o nosso, não só o consumidor, mas também o nosso canal de distribuição, que são os corretores, para desenvolver nossos produtos. Né? Então, acho que o grande diferencial é você partir do ponto de vista do consumidor, para você desenvolver o produto. E não somente da necessidade da receita, entendeu? Então, isso muda muito a dinâmica do negócio. E uma curiosidade, me ajude aqui. E, enfim, pode ser que você lembre ou não, e tá tudo bem. Né? Mas quais são as principais, não as objeções, mas quais são as principais demandas, ou talvez os principais pedidos que vêm do público de moto em relação ao mercado de seguros? Você consegue, assim, pelo menos... um ou outro, vai. Só pra gente ter uma ideia. Então, a parte da cobertura... agora tem uma demanda... Agora não. Existe uma demanda do seguro compreensivo, que é o completão, vamos assim dizer. Tá né? bom. Isso sim é uma demanda do mercado, que nós já estamos testando para carros, né? Em algumas regiões. E já tá dando super certo, mas que é uma demanda do público motociclista, né? Então... então dá para cruzar coisas aí, né? Então, assim... até agora, ninguém conseguiu chegar, né, numa equação. Mas é uma equação que a gente tem que considerar, né? Ou, por exemplo, a demanda do público lá atrás, do roubo e furto. Era uma demanda. Puxa, eu queria roubo e furto. Roubo e furto foi o primeiro seguro a ser desenvolvido na Surrai. Porque os motociclistas perdiam muito o roubo e furto. E hoje é o nosso carro-chefe, né? Então, de novo, vamos ouvir, vamos entender, vamos desenvolver. Tem toda uma estratégia de negócio por trás, né? Que tipo de necessidade esse público tem adicional que a gente pode incorporar no nosso portfólio. E aí, a gente desenvolve com a área de produtos e depois isso vai para a área comercial e para o marketing, para o público final. Show. Agora, vamos lá. Vamos falar sobre eu não posso falar de rebranding da Surrai, né? Porque
quando você olha para o DNA da Surrai, ele se mantém, né, por um tempo como fator preponderante, e é aquilo e acabou, né, desde o começo. E para mim esse é um mote muito claro, né, para todos, para todo tipo de moto, e de alguma forma a gente vai te atender. Pode vir para cá que tá tudo certo, né? Mas faz parte desse posicionamento da Surrai, a presença dela em muitos eventos, né? Eu vou num evento e falo, cadê a Surrai? Surrai tem que estar aqui. Ela está lá, a Surrai de alguma forma, né? Faz parte dessa aproximação, tá junto com muitas frentes. Sim, porque, né? O seguro ainda é algo distante para o consumidor, né? E quando que a gente precisa de um seguro? A gente brinca, né? O seguro a gente quer ter, mas a gente não quer lembrar dele. Assim, a gente só lembra dele quando tá numa situação não muito legal, né? E nós temos dentro do nosso DNA da marca o acolher e proteger, né? Um pilar da nossa marca. E estar presente em momentos de alegria também, né? As tribos dentro, né, da moto, elas têm um estilo de vida que preza muito a liberdade, que preza a música, né, essa felicidade, envolvimento com a música e tudo mais. Então, como é que a gente cria conexão com esse público? De novo, vamos estudar o nosso público, né? A gente faz muito isso, ouvir a nossa base de clientes, ouvir o nosso canal de distribuição, ouvir o consumidor final. E é isso, vamos estar presentes também nos momentos bons, né? Que a pessoa está curtindo ali, sabe? Vamos entregar uma experiência bacana para essa pessoa, vamos fomentar esse mercado, investir mais em eventos que criam essas experiências para esse público. E tá aí, né? Há anos nós somos patrocinadores, né, do Festival Interlagos. Não, eu falo, Festival Interlagos e Surrai é um negócio que caminha junto, né? Então, para mim, não tem muito segredo. Eu vou chegar e eu vou falar, já sei até onde fica, lá em cima. A questão sempre é o que a Surrai fez esse ano. E assim, a barra vai subindo, né? A barra vai subindo porque tá sempre, as pessoas estão sempre esperando um pouco algo diferente, um pouco mais. E agora, recentemente, né? Esse mês, nós inauguramos, né, o Name Rights de uma casa de shows, da maior casa de shows, uma das maiores da América Latina, que aqui legal. em São Paulo, no SP Market, que é a Surrai Music Hall, que também, né, visa criar essa conexão com o público, estar com o público em momentos legais, e não só no perrengue, mas também estaremos no perrengue, sim, ajudando, dando a mão. Então, essa é uma maneira também de transmitir a vibe da marca. Porque a Surrai, ela é uma companhia, uma empresa acolhedora, presente. Nós somos brasileiros, né? O entretenimento, a música, os festivais, eles têm muito da nossa cultura, né? Então, foi uma maneira de trazer um pouco do nosso DNA, da marca, né? Como você está falando, do rebranding, para esses momentos que criam conexão verdadeira, né? Não, eu vejo muito claro, assim, eu olho e eu vejo uma comunicação muito jovem na Surrai, né? E a comunicação muito jovem não necessariamente é feito para jovens. A comunicação jovem, ela tem um ar de simples, direto, rápido, prático. Quando eu falo de jovem, eu penso logo nisso. Rápido, direto ao ponto, prático, imediatamente aplicável. Bum! É isso. E mesmo as pessoas com mais idade, né, como é o meu caso, por exemplo, quando a gente se aproxima de uma comunicação jovem, né, de um estilo de comunicação jovem, a gente fala, cara, é fácil falar aqui e eles vão falar de um jeito que eu entendo. Tem a ver isso que eu tô falando ou eu tô viajando? Quando a gente fala de branding, vai. Não, tem tudo a ver, mas aí eu não diria que é uma comunicação jovem, mas é uma comunicação para todo mundo. Boa. Entendeu? Então, quando eu falo do democratizar, a gente leva assim, o nosso propósito para todas as frentes. Então, desde como é que é a nossa imagem, né? Essa cor, essa paleta de cores, é para todo mundo, né? O tom de voz, essa fonte,
né? As pessoas que a gente escolhe para conversar ou para estar criando conteúdo no nosso perfil, as nossas redes sociais, os eventos que a gente participa. Legal. Né? São inclusivos. Entendi. São acessíveis. Como é que a gente comunica esse produto para as pessoas? Que a gente chama de a escolha inteligente. Por quê? Cara, eu não quero te vender o que você não quer comprar. Entende? Isso é fantástico. Eu quero vender o que você precisa. Você não é obrigado a tomar um pacote desse tamanho. Exato. Com um preço... Não é nem o preço, mas com coisas que, cara, eu não quero isso aqui. Isso é muito legal. A gente chama de penduricalho, sabe? Porque... Então, assim... eu quero vender o que você quer comprar. O que vai fazer diferença. O que é essencial para o seu dia a dia. Então, quando você fala da comunicação, é muito importante que a gente comunique o nosso produto de maneira simples, de maneira acessível, de maneira prática. Porque essa é a Surrai. Dentro de casa. Entendi. Entendeu? Então, assim, não é também... Uma coisa que eu fiquei muito feliz quando eu fui nós fomos fazer o rebranding da Surrai, foi que, assim, sempre que a gente começa um trabalho de marca, de estratégia de marca, a gente tem que voltar lá, né? Para a fundação, para o DNA. E o que foi muito legal nesse trabalho foi que, quando a gente foi construir essa estratégia, né? O posicionamento da marca, eu coloquei todos os executivos, uma galera da empresa para participar. Não foi algo só do marketing, entendeu? De todas as áreas. E todo mundo tinha o DNA ou o propósito na ponta da língua. Então, por quê? Porque é algo que é vivido. É cultura. É cultura. É cultura. Né? Então, quando eu passo isso para o consumidor, eu passo de uma maneira simples, acessível, prática. Se é cultura, você passa de forma natural. Isso é muito bom. E aí, eu não vou dizer que a linguagem é jovem, mas é para todo mundo entender, para todo mundo usar. Porque eu quero que todo mundo compre o seguro, então, entendeu? E eu já vou dizer, eu olhando como consumidor, né? E eu já vou dizer que é uma linguagem tão acessível, como se fosse uma linguagem... qual é a linguagem que todo mundo compreende? Qual é a linguagem que você vai sentar, vai chegar numa roda aqui, todo mundo vai falar? Uma linguagem simples, acessível, uma linguagem típica de um jovem ou uma criança. Simples, acessível, vou te falar, não é rebuscado. E eu vou compreender, entendeu? Por que Surrai? Onde vem o Surrai? Surrai, né, é o nome de um dos nossos fundadores. É o sobrenome da família, né? Então, ele já tinha, o Marco Surrai, um dos nossos fundadores, ele já tinha uma empresa de segurança pessoal, que é a Surrai Segurança Pessoal. Mas tinha uma questão também dele colocar o nome da família dele. Entendi. Né? Entendi. Então, carrega muito significado nesse sentido afetuoso, né? De homenagear e tal. Então, por isso que ficou Surrai Seguradora. Mas pra gente é muito bom, porque é um nome com muita personalidade, né? Fácil de gravar. Sim, sim. Porque não existe ninguém, né? Assim, que a gente conheça, não é um nome comum. E virou marca. Não, e me traz uma coisa, mas enfim, não sei se é esse. Eu vou falar sempre por mim. Eu gosto de ter sensações, né? Então, quando eu vejo o Surrai, a primeira coisa que eu aliei há muitos anos atrás, eu falei, bom, é uma marca asiática. Muita gente. De cara, já veio pra mim, asiático, né? Eu comecei a tentar especular de onde vinha o Surrai. Surrai me pareceu japonês. Não sei por quê. E na época que eu vi, o mercado de seguro, ele tinha uma perna muito grande com japoneses e tudo mais. Né? Sim, tem. E, tradicionalmente, o japonês, o mercado asiático para seguro, ele é visto de uma maneira muito centrada, muito confiante. É como se eu fosse colocar assim, cara, eu confio num negócio feito por um japonês. Vamos colocar dessa forma, por favor, tá? Porque começa aí, nossa, eu confio em negócios feitos por asiáticos, é isso. E eu achei o nome muito, muito, muito bom, porque se traduz nisso. Tradição. A gente fala de japoneses, eu não sei nem se o Marcos não é japonês. Não é brasileiro. Mas não tem nada de japonês na família? Porque esse Surrai não tem onde? japonês.
É mesmo? A origem dele... Você sabe, Flávia, a origem? Eu não sei. Olha, Ótima pergunta. Iremos descobrir. Depois Por favor, a já gente conta começa pra a teclar vocês, aí, tá? Flávia. Mas não, uma família... Né, eles são brasileiros, né? A Surrai é uma empresa brasileira. Mas assim, sim, tem muitas pessoas que confundem. Falam, vocês são japoneses e tal. Mas isso pra gente é ótimo. Isso é bom, assim, se isso traduz em autoridade, em confiança. Nós gostamos muito, né, enfim, desse awareness que vem, né, do Japão, que sempre tem uma reputação muito legal, mas nós somos uma empresa brasileira. Ótimo, tá bom. Que entende os brasileiros, que entende o corre do brasileiro. Tá tudo bem. É isso. Tá tudo bem. Agora vamos lá. Eu tenho aqui uma série de perguntas, eu quero até fazer algumas. Mas eu queria tocar num ponto que eu fiquei assim, de verdade, eu fiquei, não vou dizer emocionado, mas fiquei espantado. Porque assim, quando a gente fala de moto, e essa é uma queixa minha, que não é uma queixa, mas é uma observação muito colocada e não é velada, eu faço de maneira aberta, né? Quando a gente vai para algumas montadoras, e a maioria maciça delas, né, elas não colocam muita atenção em aliar o conceito da moto com o conceito da segurança. Isso não vem assim. Se você pegar o manual da moto, você tem um trecho no manual que fala sobre legislação de trânsito, sobre segurança, um pouquinho de direção defensiva e tudo mais. Isso já está lá. Legal. Mas você nunca vê uma montadora colocar ênfase nisso, né? Falar, cara, não, olha só, a gente se preocupa com a sua segurança. Tirando algumas que têm história na questão da segurança, por exemplo, a Honda, ela tem uma história de segurança por trás. É raro você ver alguém, alguma montadora, colocando foco nisso. Da mesma forma, isso se projeta para muitos atores do mercado de 4 e 2 rodas, especialmente de 2 rodas, né? E assim, eu fiquei espantado de ouvir de você, da Ana, né, uma responsável pelo marketing, essa preocupação genuína da Surrai em falar sobre segurança, como se fosse um pilar verdadeiro. Ou seja, é claro que seguro tem a ver com segurança? Não necessariamente. A gente está falando sobre segurança de pilotagem, né? Na ponta, isso sempre foi uma coisa minha. Eu falava, como uma seguradora não faz campanha de segurança de pilotagem? Como uma seguradora não pega e fala assim, sabe como você nunca vai usar o meu seguro? Se você aprender a pilotar bem. Vamos aprender a pilotar bem? Né? E eu ouvi da Ana esse enfoque dentro do DNA da Surrai. Eu não preciso saber quais são as ações, né? Assim, é uma observação que eu estou colocando, porque é algo que eu não escuto por aí. É raro escutar alguém, tirando as empresas de segurança, de equipamento de segurança, que focam exclusivamente nisso, né? É muito difícil você encontrar com a empresa e falar, cara, o mote principal, é lógico, é o nosso core business, mas a gente entende que a pilotagem segura faz parte desse ambiente. É isso, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa preocupação genuína da Surrai. A gente tem o acolher e proteger como algo... Cara, é o primeiro atributo da empresa, tá lá. Acolher e proteger. Isso está na cultura, tá? Então, dos colaboradores, né? E quando a gente fala acolher e proteger, não é proteger o bem só. Lógico, nós vendemos seguros. Esse é o nosso negócio, né? Mas a gente vende um seguro porque a gente entende que é necessário, principalmente no país que a gente vive, né? E também porque a gente entende que as pessoas... A gente sabe que no Brasil as pessoas investem, né, o suado dinheirinho delas para adquirir um bem, como uma moto. Muitas vezes, o único veículo da família, que traz ali o ganha-pão para alguns, ou que é o principal veículo que leva e traz todo mundo da família. E a pessoa vai lá, coloca o dinheiro suado dela, divide, né, faz um financiamento, investe, divide em várias vezes, e que acontece... Porque, assim, empecilhos podem acontecer. Sim. Isso aí é da vida, né? Sim, então, claro. Poxa, se empecilhos acontecerem, contem com a gente. Mas, mais importante do que isso é você estar bem, né? E entendendo que né, o motociclista, ele não só
utiliza a moto como veículo, mas sim como um estilo de vida, não é só um veículo para o motociclista, é muito importante que a gente pense na segurança dessa pessoa, né? Eu acho que muito legal que você falou também na nossa conversa foi, poxa, a gente quer que as pessoas curtam, né, passeiem, usem, né, o veículo e que voltem seguros para casa. No final do dia é sobre isso, sabe? Acolher e proteger. E se precisar, estamos aqui, podem contar com a gente, né? Engraçado que, assim, quando eu entrei na Surrai, e falando, de seguro de veículos e tal, gente, ainda não piloto. Mas, assim, a cada conversa que eu tenho hoje... Nós vamos resolver esse assunto. Eu falo, gente, eu tenho que tirar, entendeu? Eu tenho que fazer essas aulas. Ele falou que tem ali uma para iniciantes. Podemos eu tenho que resolver começar esse assunto por ela. facilmente. Sério, eu e a minha gerente de branding falou, gente, a gente precisa tirar e tal. Habilitação, porque eu tenho vontade mesmo, de verdade. E quando eu entrei, enfim, tá bom, vamos ver aqui. E a gente foi falar com motociclistas, fazer pesquisa, focus group e tal. Assim, a maioria dos motociclistas querem o ressarcimento da moto. Então, assim, a Surrai é uma das, né, que nós temos excelência em ressarcimento de motos. E é engraçado porque, assim, as pessoas, elas têm paixão. Elas não querem qualquer moto, elas querem a moto delas. Por quê? Porque ali tem uma série de significados. Sim, tem história. Tem o adesivo, tem o... Sabe? É quase um item da família, sim, assim, né? Mas então, isso foi muito interessante porque eu descobri falando com o cliente, né? Então... Essa parte de, quando acontece qualquer coisa, eles falam, não, eu quero a minha moto. Eu quero que você encontre a minha moto e me devolva a minha moto, né? Então, isso para mim foi muito interessante, todo nesse processo de conhecimento e do acolher e proteger. Então, quando você fala de... eu tô falando de todos os nossos clientes, né? Não só de moto, mas principalmente no de moto, que tem toda essa questão da segurança em torno da moto. É bem importante que a gente leve a sério o ser humano por trás do veículo. Né? E aí, assim, eu acho que um negócio, ele precisa de um propósito massivo transformador se ele quiser crescer. Ainda mais nos dias de hoje. Né? Para essa nova geração, ainda mais importante ainda, as gerações que estão vindo por aí. Né? Porque as pessoas querem consumir marcas que vão além do transacional. Né? É isso. Isso é incrível. Viu? O que significa o S? Aquele S no rebranding que me lembra uma... Ele tem uma pegada oriental que eu falei, ele tem uns tracinhos assim, mas ele me lembra um... Qual que é a ideia daquele S ali? É conectar com estrada, com, sei lá... Sim, com certeza. É o S de Surrai, claro, né? Porque nossa marca... Claro. Mas, sim, é um S... E aí, a inspiração foi muito Interlagos mesmo, né? O S do Senna. Chegamos no... Foi uma inspiração porque, assim, quando a gente fala de caminho, né, de pista, assim, a gente fala de jornada, é isso, é uma estrada, né? E nós queremos construir esse relacionamento com o nosso cliente. A gente não quer estar só ali naquele momento, a gente quer estar na jornada desse cliente, né? Então, criar uma parceria de fato. Lógico, tem todo o investimento para adquirir um cliente, mas uma vez que você adquire um cliente, você não quer perdê-lo, né? Quer que ele fique aí por longos e longos anos. E esse S representa tudo isso, né? É o S de Surrai, é o S das curvas, né? Da pista. E essa foi a inspiração. Boa. Isso virou nosso ícone, né? Da marca, que a gente não tinha ainda um ícone. E agora a gente está usando bastante. Ficou bem legal. Eu olho o S, eu já fiz a Surrai, tá ligado? Eu já fico procurando o S. Vamos falar de números, que eu acho que é um negócio muito importante. Aí eu quero fazer uma linha de corte aqui para você, né? Primeiro, se é resistência que você procura, a Saxon entrega. 100% nacional, feita por aventureiros, para aventureiros, alforjes, malas, mochilas, 100% impermeáveis, preparadas para qualquer terreno e para qualquer desafio. Robustez, qualidade do Brasil para o mundo. Saxon.
Vurt, uma gigante do setor químico, uma indústria que traz uma série de benefícios para o seu dia a dia enquanto motociclista, como, por exemplo, o reparador de pneus, que é algo que vai te tirar de muito perrengue por aí, o limpa viseira, que é esse produtinho azul aqui que eu adoro, que deixa a viseira completamente limpa, livre de gorduras, isso é muito importante, e o Water Off, que vai trazer uma hidrorrepelência, ou seja, ele tem a capacidade de tirar a água quando você toma aquela chuva na viseira. Isso aqui também é fundamental. Então, Vurt, muito obrigado por estar aqui com a gente e por apostar no Tô de Moto. Vamos lá. O mercado de seguro ele é feito na essência, de confiança. Então, assim, eu tomo um seguro numa seguradora de confiança. Então, assim, é muito importante que você conheça os números, porque a gente não está falando com empresa que nasceu ontem, ela é até uma empresa jovem, né, colocando dessa forma, não é uma empresa secular, não, nem precisa. É uma empresa com muita intensidade, mas é uma empresa que se traduz em autoridade por conta dos números. Isso é muito importante. Então, assim, qual que é o tamanho da empresa? Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quais são os números, né? Qual a penetração de mercado? Eu sei que você já falou um número que foi impactante no começo, mas eu queria que a gente repetisse isso, porque eu acho que esse é um ponto fundamental, crucial na escolha de seguro. Eu tenho isso para mim. Quando eu vou fazer um seguro, eu olho qual é a companhia. Companhia é essa? Qual o tamanho dessa companhia? Qual a expertise dessa companhia? É para o quê? Isso se traduz para mim em muitas coisas. Então vamos falar um pouquinho desses números para a gente ter assim, noção? Não, vamos falar de números, que eu acho mega importante desse contexto, tá? Mas antes de falar dos números, tem um ponto muito importante que é assim, a Surrai, ela é uma seguradora certificada e regulamentada pela SUSEP. Ela não é uma associação. Já sai por aí, tá? Que é difícil. Porque... Tem diferença, né? Porque a SUSEP, ela é muito rígida. Muito rigorosa, austera na regulamentação. E precisa ser mesmo. Claro. Por quê? Porque, né, você vende um seguro, né? E você precisa ter ali um fundo para cobrir todos os sinistros. E, aliás, me permita te cortar. Todo o sistema de regulamentação da SUSEP é muito avançado. Né? As pessoas acham que o Brasil não funciona. Tem algumas coisas no Brasil que são muito avançadas. Então, por exemplo, a legislação que tutela seguros é uma legislação muito avançada, muito rigorosa. E ela exige, para poder liberar, né? Ela exige fundos especiais. Ela exige que a seguradora que nasce com o nome de seguradora tenha lastro para poder atuar. Então não é assim, cria uma seguradora. Não, é muito difícil criar. Né? Isso tem um processo muito rigoroso e eles fazem um trabalho muito, muito sério. Né? De fiscalização, inclusive. De fiscalização. Né? Então, assim, você tem que garantir um nível de excelência muito alto para você se manter como uma seguradora no Brasil. Tá? Então, a primeira coisa, sim, isso é muito importante para o consumidor que vai escolher um seguro. Entenda se você realmente está fazendo um seguro com uma seguradora. Boa. Tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, assim, a Surrai, sim, é uma empresa jovem, né? Temos um espírito aí jovem, temos 12 anos de história. Mas a Surrai sempre levou muito a sério a gestão, né? Então, tem uma gestão profissionalizada, todo nossa operação é muito rigorosa, tanto que nós temos o selo RA1000, né, do Reclame Aqui. Então, assim, a excelência no atendimento, né, os canais de distribuição, né, toda a seleção dos corretores, dos nossos parceiros, gente que está há muito tempo no mercado, também que tem ali credibilidade. Então, isso garante uma confiança do consumidor. Temos crescido de maneira exponencial. Nós crescemos 120% nos últimos 3 anos, versus 5% do mercado. Então, uma seguradora, uma empresa que vem crescendo de maneira sustentável. Então, isso é muito importante também dizer. Né? Crescendo a base de clientes. E falando em termos de penetração, né? Como eu disse, quando a Surrai começou, a penetração de seguros, em moto principalmente, era de 2%. Né? Nós estamos falando de 12 anos.
Hoje, assim, a Surrai, ela puxou muito o mercado de seguro de moto. E não é à toa que nós temos quase metade do mercado. Praticamente metade das motos que tem seguro no Brasil são da Surrai. Então, dos 10% segurados no país, 5%... Dos 10%, mais ou menos isso, né? Aproximadamente. Enfim. Porque aí o market share... É um número expressivo. Mas é um número muito expressivo. Mas tem aí, né? Mais de 90%. É porque eu não estou falando exatamente... Mas assim, mais de 90% de motos sem seguros. Então, eu tenho também, como diretora de marketing, o desafio de fazer com que mais pessoas conheçam o nosso produto, conheçam a nossa marca. Mas, de fato, a gente tem feito um trabalho... consistente, sustentável e, enfim, estar aqui também, eu acho uma grande oportunidade para falar isso para as pessoas. Os números vêm crescendo, a gente vai continuar trabalhando nessa agenda positiva, né? Temos outros produtos na casa, nós não somos... Porque tem gente que acha assim, nossa, a Surrai só vende seguro de moto? Não, a gente vende... outros tipos de seguro também. Então, a gente vende seguro de carro, de caminhão, vans, VUCs, enfim. Eu ia te perguntar, se daqui a pouco a gente pode até falar no line-up completo. Né? Mas sabe por que as pessoas pensam de moto? Porque o seguro de moto é crítico. Sim. Ele tinha uma pecha de e é o nosso carro-chefe. É o nosso carro-chefe. E números, assim, globais. O tamanho da empresa. Quantos funcionários a Surrai tem hoje? Nossa, olha... Não sei se a gente pode 200. falar. Podemos falar isso? Podemos. Mais de 200. Ok, tá. Agora, 200, mais de 200 pessoas. Diretos, né? Fora os indiretos. Isso eu não estou falando dos terceiros, mas assim, eu estou falando ali, no nosso escritório, vamos dizer. É bastante. Mas aí a gente tem várias operações, né? Nós temos uma frente muito de rastreamento, muito forte. Isso é legal então, também. Então tem outros negócios ali em torno. Vamos falar então do line-up de produtos? Que outras soluções a gente tem além das motos? Olha, né? hoje... Porque daqui a pouco a gente vai voltar para as motos de novo. Ok, nós temos seguros de veículos. Nós somos focados em veículos. Seguros de moto, carro e caminhão, vans e VUCs. Quando a gente fala caminhão, a gente envolve também esses caminhões, as vanzinhas. Os menores, VUCs, tá. E 3 coberturas principais. O roubo e furto, o proteção contra terceiros e o perda total. E aí você pode escolher que você vai ter... o guincho até 500 quilômetros, assistência 24 horas. Então, é isso, né? Você pode ir compondo o seu seguro ali de acordo com a sua necessidade, né? E, enfim, hoje essa a nossa configuração. Mas sim, a empresa está crescendo, né? É lógico que eu não posso abrir aqui a nossa estratégia. Coisas vão acontecer. Mas coisas irão acontecer. Então, assim, acompanhe a Surrai para saber dos lançamentos. E esse line-up, essas condições, elas se aplicam para todo o line-up. Então, por exemplo, eu tenho as mesmas condições para VUC, as mesmas condições para carro, para moto. Então, eu posso customizar o meu seguro, escolher o que eu quero, tendo um caminhão, tendo um VUC, eu tenho moto ou carro. E, inclusive, a Surrai, ela também ela é pioneira em aceitar carro de colecionador. Eu ia falar isso, cara, porque... a gente tem uma aceitação, assim... A gente aceita o que muitas seguradoras tradicionais não aceitam. Eu vou te falar, um amigo meu tem um carro velho. Não um carro velho, agora eu cometi uma heresia. Não, é um carro de colecionador. Cara, é um carro histórico. Vamos colocar... histórico. O pessoal bate palma agora. Douglas tem um carro velho ou um carro histórico? Douglas, ele tem 2 carros, ele coleciona carros. Olha lá. Tem um mais velhinho quando precisar e o outro pro dia a dia. Já vamos descobrir se daqui a pouco, eu não esqueci não, tá? A Surrai aceita seu carro, tá? Então vamos conversar. Não, tem um amigo meu que ele tem um carro histórico, né? E aí ele sempre me falou que o carro ficava na garagem e tudo mais. Eu falei assim, cara, esse carro é uma joia, esse é lindo esse carro. Eu me lembro da minha infância e tudo mais. Você não sai com ele? E ele falava assim, cara, não saio. Não saio porque é um carro histórico, é muito caro e porque também não tem seguro. Poxa, e aí a pessoa quer curtir, quer andar no pois carro. Então, era raro eu ver o carro saindo. Assim, eu não tava na garagem e falando, nossa, ele saiu, tudo mais. Um belo dia, ele começa a ver o carro saindo mais vezes, assim, né? Ele vai sair, saiu. Encontrei com ele no elevador, eu falei, você tá andando com o carrinho, hein? Ele falou, você não sabe, eu fiz seguro. Eu fiz, como você fez seguro? Você conseguiu, cara? Eu consegui. Eu fiz na Surrai. Não sei se você conhece. Você tem moto? Eu falei, cara, você fez na Surrai. Como assim? É carro também? Eu não sabia que tinha essa aceitação com carros exóticos. Vamos colocar assim. Porque era um carro exótico. Né? A alta taxa de aceitação é o nosso principal ponto da Surrai. É para moto, carro, caminhão, vans e VUCs.
E carros... Tem um amigo também... Tem um amigo que ele tem uma Porsche, sei lá o que, uma Porsche mega especial. Caríssima. E aí ele fala assim, ninguém quer segurar, porque é muito caro. Se eu levar a Porsche lá, eu consigo segurar? Olha, aceita. É mesmo? Aceita. Puta, Lógico que teremos que fazer toda uma análise. Claro, né? lógico. Porque é uma Porsche, mas... Olha lá, vou Marcelo. Fala pra ele procurar a Pra gente você, lá. Marcelo. Eu vou resolver seu problema, Marcelo. Mas assim, ó, grande parte da população tem carros usados, né? Uhum. E quando... Não sei se... Isso é importante dizer também. Quando o seu carro usado ele vai ficando mais antigo, então... acima de 4, acima de 6 anos, pode ver que o seu seguro, compreensível, o preço começa a subir, né? Então, isso também é um diferencial da Surrai. A alta taxa de aceitação de carros antigos. Então, a gente aceita carro novo, carro antigo. É muito, muito rentável para quem tem carros acima de 4 anos, acima de 6 anos, carros de colecionador. Isso também vale para moto, né? Então, as motos de todas as cilindradas, de todo tipo... várias idades, né? Então... Não, você sabe uma coisa incrível que eu descobri assim alguns anos atrás, né? Para mim, a grande dificuldade... E aí a gente não pode nunca esquecer isso, porque a gente vive num país que cada vez mais vai explorar esse assunto, né? Que são motofretistas, entregadores e tudo mais. E que a gente historicamente sempre soube que para fazer seguro daquilo ali era um caos. Ninguém queria fazer. Né? Há anos atrás, ninguém queria fazer, justamente porque o risco do cara usando a moto todo dia, toda hora, é maior. Né? E aí eu descobri que... claro. E falei, cara, nós temos uma parceria muito forte com as empresas também de motointegradores que colocam a Surrai ali no portfólio de benefícios. Né? Então... eu não sei se eu posso falar, Flávia, os nossos parceiros, mas... Posso? Então, a iFood, por exemplo, é um parceiro nosso, entendeu? Boa. Então, é bem importante. A gente está ali como uma seguradora, como um dos benefícios para a base deles. Porque, de fato, eles precisam desse serviço, né? E a gente apresenta ali uma opção muito acessível. E você sabe o que eu descobri um dia desse? Conversando e vendo números e tudo mais, e conversando até com pessoas. E as pessoas não sabem disso. Elas têm a impressão que os motoentregadores, motoboys e tudo mais, eles compõem uma parcela maciça de acidentes. E não é verdade. Você sabia disso? Você sabia que não é assim? Que não... Esse número você tem que me falar. Não é verdade. Todo mundo acha que a maioria esmagadora dos acidentes acontecem com motoentregadores. Eu tô falando de motoboys, que são motoboys quase que profissionais. Aqueles que fazem daquilo ali. Eu não tô falando eventualmente do jovem que vai lá entregar a pizza e faz aquilo como bico e quer fazer outros malabarismos além da entrega. Eu tô falando daquele consciente. Cara, eles não se acidentam tanto quanto eu e você. Como colocar assim. A maioria esmagadora dos acidentes são pessoas convencionais que estão se deslocando com a moto. É um número que eu não sabia. Eu falei, como assim? É quase dizer assim, cara, quem cai não é o motoboy. Quem cai é a pessoa comum. Por quê? E tem N fatores, mas assim, é um dado muito curioso que eu peguei e eu falei, puxa, eu não tinha imaginado. É claro que eles estão sujeitos a maior risco, tudo mais, mas por outro lado, como eles pilotam o tempo todo, eles terminam desenvolvendo habilidade, experiência, uma série de coisas, e tem ali os skills mais aflorados do que uma pessoa que vai trabalhar e 20 minutos para ir, 20 para voltar. Você nunca pode comparar um cara que está 10 horas em cima da moto com outro que faz 20 minutos e 20 minutos para ir. Então, assim, não vai. Né? Eu vim do interior. Eu acho que meu sotaque entrega, né? Enfim, já faz muito tempo que eu tô em São Paulo, mas assim, a gente tem essa tendência de... A gente vive numa bolha aqui em São Paulo, né? De colocar o Brasil como se fosse ali nossa realidade dos grandes centros, principalmente uma cidade como São Paulo. Mas a grande maioria do Brasil é feita de pessoas que utiliza a moto como meio de transporte, para ir para a escola, para ir para a faculdade, para ir trabalhar. Então, lá no interior, por exemplo, na cidade que eu nasci, tem muita moto. Mas é isso, não necessariamente são motoentregadores, são pessoas que usam a moto porque é o principal meio ali, né? Esses se acidentam bastante. E aí, assim... de fato, quando a gente olha, por exemplo, a base de clientes da Surrai,
Nós temos moto-entregadores, sim, na base, mas nós temos clientes de motos de todas as cilindradas, público A, público B, público C, enfim, todos os tipos de público, mas a grande maioria usa para uso pessoal. Olha, fica uma tarefa de casa, não sei se vocês já devem ter feito, mas cruzar os sinistros, entender assim, a quantidade de sinistros para moto-entregadores, né? E sinistros para pessoas convencionais, fazer talvez uma pesquisa até para entender, porque assim, melhor do que dados aleatórios é a gente saber da seguradora. A seguradora melhor do que ninguém vai falar, cara, eu tenho mais acionamento do motoboy do que do fulano. Esses fulanos aqui, ó, qual é o perfil de uso? Entender assim, como é que você estava usando o negócio. Tudo bem, a gente vai te ressarcir, tudo bem, mas a gente quer entender o acidente. Aliás, essa era uma outra, conversando uma vez com outra seguradora, e eu falava assim, tá, mas você já entendeu como é que é o acidente? Como assim? Eu falei, você entendeu como foi o acidente? Não, mas como entendeu como foi o acidente? Viu? Escuta, presta atenção. Como foi o acidente? Você pegou o relato do acidente? Eu não quero ver o BO. Eu quero que o cliente, de uma maneira muito humana, te diga, eu fui fechado, eu não vi o cachorro, eu freiei errado, eu não sei o que lá. E a pessoa fala assim, mas por quê? Eu falei, porque você vai ter uma base de problema. E aí você vai poder atacar na questão educacional. Daqui a pouco você descobre que boa parte dos seus acidentes acontecem por problemas com curva. Aí eles ficaram assim, eu falei, e aí o que você pode fazer? Você pode lançar campanhas educacionais, educativas, com foco em curva. Pilotagem. Se você tem um problema grave em curva, frenagem, vamos falar sobre frenagem. Se tem um problema com acidentes noturnos, vamos falar sobre pilotagem noturna. Então eu fico... Já tô dando... A oportunidade aí. Henrique... Tô te dando mais trabalho. Dá mais trabalho pra Carol, enriquecimento de base de dados. Não, mas você imagina o quanto rico é essa informação. Você começa a cruzar e começa a servir de fonte de dados que os órgãos públicos não têm. Os órgãos públicos têm a taxação de acidente. Quantos caíram? Tanto. Né? Mas eles não têm... amostra total. Eles não têm o cuidado de falar, cara, caiu por quê? Entende? Vamos entender qual que é uma queixa minha. Né? Eu sempre falo, também não é velado, é aberto. Todo mundo já sabe disso. Todo mundo já sabe disso. Né? Que é a formação da autoescola. Né? É uma formação muito simplista. Né? Talvez se a gente tivesse um dado crítico, né, para saber que os principais acidentes acontecem numa curva ou numa frenagem, sei lá o quê, as motoescolas poderiam ter um recurso didático e direcionar a formação com enfoque naquilo que causa acidente. Olha que louco. A gente podia mudar o cenário do trânsito, especialmente do duas rodas no Brasil, com esse enfoque nos problemas. Né? Problemas de pilotagem e tudo mais. Mas não é feito assim. Tá tudo bem. Vamos falar... Enfim, mas fica aí no oxigênio, né? É só um desabafo, tá? Obrigado por ter me ouvido. Vamos falar das características. Aquele bate-bola tradicional, né? Temos assistência 24 horas? Sim, temos. Temos guincho? Temos guincho até 500 quilômetros. Boa. Transporte domiciliar? Temos. Tradicional. Tipo, aconteceu uma brincadeira aqui, eu Temos também. coloco você no Uber, sei lá o que, e te levo pra casa. Estou indo pra Argentina. Me ajuda aí com isso aí? Ainda não. Ainda estamos aqui no território brasileiro. Mas ainda. Ou não? Ajuda aí. Vamos resolver esse problema aí, né? Vamos escrever aqui. Ajuda aí, porque tem muita gente viajando pra fora, saindo assim, sabe? Um pouquinho e tal. Olha, gente, tem uma maneira de a gente conseguir fazer isso. Aí já fiquei vocês façam um seguro com a Surrai vai crescer, a gente vai expandir e aí a gente vai poder ampliar as nossas coberturas. Pronto, tá bom. É uma maneira. O problema é resolvido. Em números de cilindrada, você tem uma divisão? Tipo assim, a nossa base de seguros, a maior base é até X cilindradas, a gente tem um número percentual de alta cilindrada, baixa, média. Como é que tá esse... Se a gente puder conversar, lógico. Não, assim, o nosso perfil ali, ele acompanha o perfil das montadoras, sabe? Então, assim, a gente tem motos de altas cilindradas, mas a grande maioria são as motos de médias cilindradas, né? Que é a grande parte do inventário de vendas das montadoras. Então, o nosso crescimento ele vem muito em linha com o crescimento das montadoras também. Das principais montadoras do Brasil. Eu acho isso fantástico. A gente está falando, então, de uma venda que já sai da montadora com a opção do seguro carregado. Sim. Isso, é assim?
Não é assim, mas a gente tem alguns modelos de parcerias que são assim, Eu entendi. lá dentro de casa. Né? A pessoa, lógico, ela pode optar ali, Sim, inteiro ou claro. não. Mas a ideia é que a gente sempre faça esse pacote, né? Vamos assim dizer. Tipo, é um seguro pré-carregado. Você compra Mas quando eu falo assim que acompanha, é que assim, o crescimento vem crescendo, né? O número de motos licenciadas. E a Surrai, ela acompanha o crescimento, que é a grande maioria. Então, assim, é basicamente um reflexo do mercado de montadoras, né? Boa. Também. Metas. Quanto que a gente vai bater aí? Estamos em 10% no mercado segurado. Ok, metade é da Surrai. Né? Metas aí, talvez pro próximo ano, alguma coisa muito específica. Tipo assim, cara, a gente vai chegar em 2028 com X milhões de motos seguradas. Olha, esse número é estratégico. Ok. Eu tenho que tentar, porque vai que... Esse número é estratégico. Tudo bem, a gente tem os números globais, né? É uma empresa de mais de R$1,5 bilhão já. Mas, assim, realmente abrir aí os números estratégicos... A gente já tem uma ideia. Porque, assim, quando a gente fala de metade de um mercado segurado já ser a Surrai, isso acontecendo em 12 anos... Né? Sendo que os primeiros 5, 6 anos são os mais difíceis, né? E foram historicamente, a gente já tem uma ideia. E depois, quando a gente passou pela pandemia, que viu aquela explosão da moto, a moto ela tomou um outro contorno na pandemia. Então a gente sabe disso. Quem passou por essa fase e não surfou, não é essa a ideia, né? Porque soa pejorativo, né? Vamos surfar na onda da pandemia para poder... Não é isso, mas quem olhou para essa nova fase entendeu o mercado. O mercado teve uma grande mudança para muitas coisas, mas para moto foi muito sensível. Eu falo por mim. Eu atuo com empresas, né? E durante a pandemia eu falei, e agora lascou? Porque a gente não pode fazer nada, né? E foi o contrário. Eu vi, por exemplo, o Hospital Israelita Albert Einstein, 29 mil funcionários. 29 mil funcionários. Estourou a pandemia, a gente teve o começo da pandemia, estava todo mundo meio doido ali. Uhum. Depois de um tempo a coisa se acomodou, a gente já estava ali naquele regime de exceção. E o pessoal me ligou e falou assim, precisa fazer alguma coisa. Porque parece que a moto aqui agora brotou. Claro, ninguém queria andar de metrô. Sim, claro. Ninguém queria andar de ônibus, nem podia. Né? O pessoal do fronte de batalha era o pessoal da saúde. E eles falaram, cara, tá todo mundo comprando moto. Como é que faz? E a gente não parou. A gente atacou de outra forma, a gente foi para online, a gente ficava o tempo todo fazendo reunião, e galera, ou todo mundo assistindo workshop, e falamos, que a gente conseguiu conter. Então teve a visualização de algumas empresas durante esse negócio, essa explosão da moto. Né? Eu estimo que muito em breve a gente tem um dado real, isso é um dado assim... que a gente olha as projeções, a gente vê a Braciclo e tudo mais, a gente vai ter muito em breve uma virada. Eu não sei se você sabe, no final do ano passado, em janeiro do ano passado, saiu um infográfico, né, dado oficial, mostrando que 1 a cada 3 cidades, eu vou mandar para vocês o infográfico, 1 a cada 3 cidades tem mais moto que carro. Hoje, atualmente. Hoje nada, era janeiro do ano passado. 33,33%. das cidades do país tinham mais moto que carro. Nós estamos falando em 2 anos já. Isso já mudou. Né? O que a gente fala, o que a gente escuta no meio e tudo mais, com o crescimento na indústria, que vem batendo recorde atrás de recorde e tudo mais, e também com o difícil acesso de mobilidade, né? A gente está vendo que aí num curto espaço de tempo as motos invertem. E você vai ver mais moto do que carro. Eu não sei se você sabe, mas se vende mais moto zero do que carro zero hoje. Máquina é uma marca criada para motociclistas e por motociclistas. Design minimalista, experimental e às vezes peculiar. A marca é referência na Europa em termos de design, riqueza de materiais e qualidade. Aliás, a gente está aqui com a máquina no nosso cenário. É um equipamento espetacular. E não só jaquetas, como calças, luvas, macacão, bolsas e acessórios. Tudo para deixar o seu momento em cima da moto ainda mais especial e seguro na cidade ou na estrada. Máquina, valeu demais pelo apoio. Obrigadão. Cardo,
cara, lado a lado com você, na estrada desde 2004. O melhor intercomunicador merece o melhor motociclista. A Cardo foi a primeira empresa a lançar o sistema de intercomunicação, os famosos Scala Rider. E, cara, para você que curte usar isso aqui, não tem melhor. Cardo é Cardo. Cardo é sinal de qualidade, de estabilidade na comunicação. E o mais legal da Cardo é que ela tem um range de produtos gigantesco que vai desde produtos intercomunicadores a partir de R$ 990 até produtos mais específicos que chegam a R$ 6.000. Para você que anda em ambiente urbano, para você que anda em grupo, para você que curte ir para a estrada com mais gente, esta aqui é a melhor solução. Sem dúvida, é o que eu uso e referencio. Cardo, valeu, muito obrigado, tamo junto. Agora vamos lá, motos elétricas. Motos elétricas. São incorporadas aí na possibilidade de seguro? São motos elétricas. Motos elétricas que não são emplacadas, que não têm a necessidade de emplacamento. Dá para fazer um seguro? Por exemplo, eu tenho uma motinha que não precisa emplacar. E eu rodo com ela aqui no meu condomínio, seja lá o que for. Mas ela é cara. Ela custa 5, 6, 7 mil, 10 mil. Tem motos elétricas que não são emplacadas que custam 10 mil reais. Você segura? Como é que a gente segura um negócio uma desse? moto elétrica. Você tem que ter o Renavan. Ih, então essas não tem. Você tem que ter o Renavan. Ó, tarefa de casa. Já faz aí. Né? Olá, tarefa de casa. Sabe por quê? O crescimento dessas motinhas é enorme. E são motos que as pessoas usam no bairro. Por exemplo, eu tenho uma motinha, eu não, né? Mas eu já vi aqui no bairro, aqui, ó. Né? Um monte de gente sem a placa, andando nas ruas vicinais. Aqui, se você tem um Renavan, você está apto a ter a moto está... Entendi. Ela pode ter um seguro, mas sem o Renavan... Desafios para o futuro, hein? Porque isso é uma coisa... Correto, produção? Boa. Renavan. Maravilha. O que mais? Vamos falar então, para a gente finalizar aqui, como é que a Surrai lida com os perfis não atendidos pela concorrência tradicional? Essa é uma pergunta que eu deixei aqui. Eu sei que está no DNA, mas vamos falar sobre moto velha, moto de baixa cilindrada, usada para entrega e tudo mais. Como é que é feita essa aceitação? Tem algum critério? Fala, cara, não. Não, o critério é o critério normal de aceitação, de avaliação lá na hora que a pessoa faz a... Porque quando a pessoa vai fazer a solicitação para receber uma cotação, uma proposta, ela tem que responder uma série de coisas, né? Eu te li um formulário pequeno. E aí a avaliação ali é feita com base nessas diversas informações e aí tem o retorno. Então, não é um processo separado, entendeu? Entendi. Mas a gente tem, sim, um processo mais acessível do que as seguradoras tradicionais. Tá. Isso já está dentro do modelo de negócio. Não tem assim, um núcleo separado que vai fazer uma avaliação separada desse... Eu entendi. E da mesma forma, a gente tem... Processo natural. Processo para alta cilindrada, suponho. Sim, porque muita gente... o mesmo processo. Então, muita gente alia a figura do seguro da Surrai apenas para baixa cilindrada, e não é verdade. Não é verdade. Então, temos altíssima cilindrada. Sim, é o ali. mesmo processo para todos os clientes, todos os prospects, vamos assim, todas as pessoas que entram em contato para solicitar uma cotação, é o mesmo formulário, é o mesmo processo. E aí ele passa pelo mesmo processo, só que a gente tem ali o perfil de ter alta taxa de aceitação. Boa. Independente da cilindrada, independente do ano, independente de tudo. Sensacional. O que a gente pode esperar da Surrai aí no próximo ano, 2 anos, alguma coisa assim? Bom, a gente tem... né, eu não quero números, nem expectativas. Mas assim, não, a gente vai continuar crescendo, né? Estamos trabalhando para continuar crescendo, expansão de portfólio. Nós estamos estudando o consumidor para entender assim, onde são as oportunidades de atendê-lo melhor, né? E então, uma coisa que eu posso te garantir é que sempre vai partir dessa necessidade, né? Então, ouvir a base de clientes, ouvir a base de corretores e parceiros e ouvir o consumidor geral do Brasilzão nos dá os inputs para tomada de decisões. É claro que lá dentro aí a gente tem ali, né, as áreas que fazem as análises, né, mais estatísticas ou análise
de viabilidade. Os né? estudos, enfim. Como qualquer outra empresa. Claro. Mas a ideia é essa, né? Continuar crescendo exponencialmente. Mas, assim, o que a gente vê é que ainda tem muita oportunidade. Tem chão, 90%. Tem chão de fazer com que as pessoas tenham conhecimento que existe um seguro feito para elas, que elas podem ter seguro sim, que é fácil, que é acessível, que é simples. Então, se fosse para você me perguntar assim, qual que é o seu maior desafio agora? Esse é o maior desafio. É fazer com que as pessoas saibam mais sobre a nossa empresa, conheçam mais os nossos produtos, as nossas coberturas, entendam e façam uma cotação, entendeu? Para ela ver, para ela comparar, para ela ver o quanto a gente tem ali um seguro que é feito para ela. Sensacional. Era isso que eu queria ouvir. Né? Como que a gente pode fazer as pessoas se aproximarem dessa história, terem vontade de caçar essa informação sobre seguro. Isso é difícil, eu sei, mas é um trabalho de formiguinha. Acho que isso. Boa parte do que a gente está fazendo aqui agora é também noticiar isso para fora. Dizer, cara, existe solução. Não é desse jeito que você está pensando. Né? Não é nesse preço que você está pensando. Né? Não é nessa dificuldade que você está achando que é. Isso é muito importante. E eu acho que o mais legal agora é fazer as pessoas falarem, tá, deixa eu ver quanto é. Deixa eu ver o que é. Só para eu entender. E assim, aí eu convido todo mundo. Se você tem um corretor que é da sua confiança, peça para o seu corretor cotar a Surrai para você comparar. Se você não tem corretor, é só você entrar no site da Surrai, preencher o formulário que a gente vai mandar uma cotação. Você vai receber uma cotação. Né? A gente tem ali toda a nossa distribuição, a gente fala com os nossos corretores, os nossos parceiros, e alguém vai entrar em contato com você para fazer uma cotação. Então, enfim, siga a Surrai nos perfis nas redes sociais. Boa. Aliás, vamos deixar aqui embaixo. O arroba já tá Surrai aqui. Seguradora. Pronto, arroba Surrai Seguradora. O site da Surrai, www.surraiseguradora.com. Só .com? Não tem BR? .com. Tá bom, perfeito. Já tá se preparando para virar uma empresa global. É isso então, né? Eu acho que... Gente, muito legal o papo. Isso, né? Gente, aprendi muito aqui hoje. Não, a gente tá aprendendo sempre. Muitas histórias. Eu que aprendi, acabei de descobrir números e fiquei espantado com os números. E eu vi uma informação muito legal que normalmente eu não escuto. Que é, cara, a nossa preocupação vai além de um produto de ponta. Na ponta, o nosso core business, o produto é o seguro, né? Mas a gente tem preocupação genuína em fazer com que você não use o seguro. Isso é muito legal. De gente pra gente, né? É de pessoas para as pessoas. Eu acho que esse é o grande ponto. Pra mim não faz sentido nenhum a seguradora não ter esse olhar. Cara, se você não usa o seguro, você preserva a vida. Na ponta é isso. E olha, você vai ficar muito mais tranquilo tendo a opção do seguro caso aconteça. A gente tá junto com você, mas eu quero que você não use o seguro. Olha, inclusive, siga a Surrai nas redes sociais, que nossa nova campanha está lá. Chama Shozikzira, sabe? Uma campanha super bem-humorada, né? E que foi construída, desenvolvida com base no social listening, né? Ouvindo as pessoas, em como as pessoas se protegiam, né? Então, é muito divertido. Legal. E basicamente é assim, cara, as ziqueziras acontecem, entendeu? Então, se previna contra as ziqueziras. Faça ali o seu ritual, né? Mas, aqui, ó, faça um seguro da Surrai e se previna das ziqueziras, porque a gente nunca sabe quando ela vai aparecer. Perfeito. Gente, maravilha. Então, cadê? Vamos dar um adesivo? Vamos, mostra aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Pra você também, tá? Eu te dou também, tá? Ó, Shozikzira, tem a musiquinha. Peraí aqui, ó. Shozikzira, sai pra lá. É muito legal. Tá no Instagram a musiquinha? Tá no Spotify, tá no Instagram, tá no YouTube. Enquanto a gente tá falando, a musiquinha tá tocando no fundo aqui. Tá bom. Tá bom? Será que vai danificar a edição aí, Douglas? Se vira. O problema é seu. Aqui, ó. Tá aparecendo aí, Douglas? Ok. Peraí, muito obrigado. A gente tem uma parede de adesivo lá em cima, vocês viram, né? Não, lá em cima. Vimos sim. Uma parede de adesivo, assim. Eu vou também... Aquele cantinho ali, vai virar uma parede de adesivo. Esse das Ziquezira eu acho muito legal. Shozikzira. Tem vários. Certo? Oba, que bom. Peraí, adesivo a gente gosta bastante aqui. Ok. Mas tem um símbolo da Surrai. Ali, ó. Esse aqui é o meu preferido. Ziquezira sai pra lá, porque é da música. Boa, aqui, ó. É um sambinha.
E a Ziquezira? Muito bom. Esse aqui é legal também, hein? Com a Surrai, a Ziquezira não pega carona. É isso aí. Muito bom. Excelente. Excelente. Ó, eu sei que você é de Franca. Sou de Franca, do Imperador. Pronto. Sei que você tem um parceiro lá da minha terra. Eu tenho, é a Freeway. E aí, especialmente, a Freeway falou... Apresentei a Ana com uma lembrancinha aqui, mas isso é muito especial. Lógico, tá aqui porque é lá da sua terra. Exatamente. Exato. Eu sabia sou que assim, ia criar gente. um furor. Eu sou uma francana que eu amo a minha cidade. Então, eu amei. Eu fui lá na Freeway ver o processo de fabricação. É que animal, eu sou. é animal. muito legal. É animal. Então, ó. Gente. Que é isso aqui que você tava mexendo aqui, ó. Na caneta. Vou aqui. usar na minha Eu falei, sala. nossa, e aí tem os nossos adesivos. stickers também, né? Lógico. Eu também trouxe um presente, que Opa. é ali o sonho de consumo de todos os nossos parceiros que vão lá, porque ele tem um significado muito importante. Deixa eu ver. Que é todo mundo pede, que é o nosso boné. É o boné que o nosso parceiro, Eric Granado, corre. O Eric teve aqui. Ele já foi corre, entrevistado aqui, ó. Aqui. Ó, que legal. Gostei da bandeira do Brasil aqui. Exato. Porque somos brasileiros. Muito legal, cara. Muito obrigado. Vê. E é um símbolo da Surrai. Aqui, ó. Hã? Aí, ó, que tal? o verdão. Amei. Que bom? Que bem aí? Gente, muito obrigada pelo Eu que convite. agradeço. Ai, me chama mais, adorei. A gente toma café aqui, gente. É muito bom, sabe? Nossa, é muito legal. Ah, eles estão vendo, porque toda vez que abre o episódio, Ah, e a eles gente vêm? tem o backstage, vem vocês tomando café, vocês chegando. Isso, gente, a gente tomou um cafezinho antes, entendeu? É, elas não comeram nada, você entendeu? Mas tudo sim. bem. Mas eu terminou aqui, elas vão comer agora. Enfim, muito obrigada. Foi Eu muito que te legal. agradeço. Parabéns pelo trabalho, incrível. Obrigado. Foi muito legal conhecer mais também do Tô de Moto, enfim, e dos seus outros também projetos que são muito importantes. A gente respira isso, né? E eu acho que, assim, a gente está muito próximo, porque a gente respira segurança, a gente respira satisfação, a gente respira realizar sonho através de uma boa pilotagem, né? E a gente respira o fato da pessoa voltar para casa. O motociclismo ele só é legal porque eu posso contar para os outros. Eu posso contar. Cara, você não sabe, eu descobri uma estradinha assim. Eu peguei, a gente foi para tal lugar e a gente comeu num restaurante. Ou, cara, eu chego rápido no trabalho. Ou, olha, eu tava em trânsito, mas eu tava de moto. Então, assim, é legal quando você... A expressão máxima do motociclismo é pilotar e contar para as pessoas a vantagem de ter uma moto, né? E isso é interrompido na hora que a pessoa se acidenta. Porque aí vem um trauma, uma incapacidade, ou até mesmo coisa pior, né? Então, assim, a gente respira para que as pessoas continuem contando como foi o passeio, o caminho, seja o que... Isso representa dizer que elas estão bem, estão vivas e por aí vai. Então, isso faz parte do DNA da gente, que, aliás, a gente tem uma Roma que a gente usa, que todos os caminhos levam a Roma. Muito bem. Então, tudo que a gente faz leva para a mesma coisa. E aqui o método moto é fazer com que você pilote com segurança, aproveite momentos únicos da sua moto sem correr risco e voltando vivo para casa, para quem você ama. Essa é a nossa Roma. Todo mundo que chega no método moto está acostumado a ouvir isso. Eu declaro isso o tempo todo. Então, é isso. Você tem que aproveitar a sua moto, legal, mas tem que voltar para casa, para as pessoas que você ama. É isso. É isso. É sobre isso. É sobre isso. Maravilha. Excelente. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Aproveite. Eu sei que você deve ter dúvida bastante sobre seguro, né? Coloca aqui nos comentários que eu vou mandar para a Flávia. Já tá ali, ó. Trabalho para Flávia. Ela tem vários deveres de casa já aqui, né? Para ela responder. Mas é isso. Conheça. Acho que E a gente não está fazendo uma propaganda direta. Não é isso, não. Eu estou indo na cabeça do negócio, né? Conheça sobre o seguro, sobre o benefício de ter um seguro. Cara, isso te traz uma tranquilidade que você não imagina. Então, conheça, pelo menos, se dê a oportunidade, que é gratuita, de conhecer como funciona o negócio, né? É gratuito você entrar ali e pedir uma cotação. Eu não consigo... Sem compromisso. Eu não consigo entender como as Compara. pessoas não acham que para pedir uma cotação vai ter custo. Não tem custo. Você vai entrar e pedir uma cotação e vai vir uma resposta para você. E com a mais absoluta certeza, às vezes, você vai ver que, cara, eu não achei que era isso. Isso aqui dá para eu fazer. E isso muda a perspectiva completamente. Então, pelo menos, se dê a oportunidade de conhecer o mercado de seguro, né? E aí eu já aproveito para falar que a gente tem a Surrai, que tem uma
mega solução para que todo mundo possa conhecer. Então, cara, a minha moto, não sei se vai fazer para mim. Vai fazer, você acabou de descobrir que vai fazer para você. Eu tenho uma moto de altíssima cilindrada, não sei se você acabou de descobrir. A única questão é que se você for para Argentina, por enquanto, porque já tem uma segunda tarefa, a Flávia, que tá ali, ó. Quer levar pro time vai lá. fazer pro Martinez. Já fala pra ele fazer um on demand. Tipo assim, se eu ligo pra você e falo, cara, tudo bem, eu já sou segurado, mas eu tô indo pra Argentina. Será que a gente pode estender alguma coisa aí? E o cara vai falar, cara, pode, tem um custo extra aqui, ó, se vira. Você entendeu? Vou levar essa lição de casa, tá? Como é que é o nome dele? O nosso diretor de produto. Martinez? Martinez. O cara já tem até nome de argentino. Pelo amor de Deus. A galera tá indo pra Atacama. Olha, eu colocando viu, Martinez? Né? Já vai ali, já olha pra esse povo também. Porque o povo que tá indo pra Atacama, eu nunca vi. Toda hora sai um pra Atacama. Assim. Tá bom. Eu só dando tarefa aqui. É isso aí. Obrigado por ter vindo novamente. Nossa, eu que agradeço. A casa tá sempre aberta para vocês. Né? A gente tem muito orgulho de contar histórias das marcas que circundam o motociclismo. Principalmente porque essas marcas vão fazendo história. Né? E a gente, aqui no Brasil, em especial, as histórias das marcas se confundem com a história do motociclismo. Isso é único. Em lugar nenhum no mundo tem isso. Né? A não ser a tradicional história das montadoras. Mas quando a gente olha para as marcas que orbitam, né, quase sempre quem se confunde com a história do motociclismo são as montadoras. No Brasil, não. No Brasil, a gente tem empresas que cultuam, que estão ali inseridas dentro da história do motociclismo. Empresas que fazem linhas de corte na história do motociclismo. Né? E eu não tenho dúvida que a Suhai faz uma linha de corte. Ela já fez há um tempo atrás e continua fazendo. Quer dizer, claramente, para todo mundo, num país de duas rodas. Porque é um país de duas rodas. Ponto final. Num país de duas rodas, você não está desassistido, a não ser que você queira. Né? Se você quiser estar assistido, a gente tem uma solução, e essa solução parte da Suhai. É real isso. Chose Kizira. É isso, tá bom? Espero que você tenha gostado desse episódio. Vamos nos informar para a gente pilotar cada vez mais com segurança. E vamos embora, eu vejo vocês no próximo episódio, sempre com muita segurança, com boa informação, para você tomar as melhores decisões e sair sempre melhor do que você chegou. Feito? Feito aí, Douglas? Depois a gente vai ver o seu carro aí, viu? Como é que tá. Até mais. Tchau. Vambora. Tchau, Ana. Dá tchau pra galera aí. Tchau. Pronto.